Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindo mais uma vez ao meu canal. E agora eu vou trazer o vídeo dessa barba aqui, né? Que tá uma barba bem cheia, uma barba bem escura. E a gente vai trabalhar alguns pontos, eu quero dar umas dicas a vocês. Acabei de fazer esse cabelo, tá? Então tem um vídeo do corte aí. Então procura aí que você vai achar. Um cabelo bem legal, que a gente trabalha um pouco mais de formato e textura, para vocês entenderem um pouco. Agora a gente vai trabalhar essa barba aqui. Lembrando, tá? A gente vai pensar sempre no que traz um pouco mais de proporcionalidade para o rosto do cliente. Então, uma barba cheia e escura, ou seja, normalmente barbas assim, muito cheia, muito escura, dependendo do formato do rosto do cliente, vai trazer muito peso para o rosto. Então, aquele rosto vai ficar muito pesado na parte de baixo. Então, a gente vai equilibrar um pouco isso com alguns tons que a gente vai trabalhar e no formato também na hora de fazer o desenho ali. E vocês vão ver como vai ficar bem legal. Então, essa barba que a gente vai trabalhar aqui, primeiro eu vou pentear toda ela, para que a gente consiga ver realmente o tamanho, tá? Essa parte aqui do bigode, como é um bigode mais escuro, a gente vai desenhar ele, porque senão fica com aquela pegada mal feito, né? Barba mais náufraga, como se o cara tivesse abandonado. Então, a gente vai trabalhar aqui essa barba. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou trabalhar um pouco de sombra na lateral. Vou começar aqui com o pente. A barba dele é uma barba que, se você baixar demais também, tem algumas falhinhas. Então, vou virar aqui, ó. Deixa eu virar ele aqui melhor para vocês verem. Vou trabalhar com pente 2, dando uma leve clareada aqui nessa lateral. Já passo o próprio pente 2 a favor, tá? Eu acredito muito que um dos grandes segredos da grande maioria das barbas que eu vejo as pessoas fazendo, ou eu faço, é essa transição do bigode para essa parte do queixo. Na grande maioria das barbas, isso aqui é muito pesado, muito pesado, muito pesado. Muito escuro normalmente, porque tem mais densidade que as partes laterais, e eu não vejo a galera trabalhando isso aqui. Então, imagine que aqui é uma barba maior, certo? Imagine não, é uma barba maior. Então as barbas mais curtas vocês vão trabalhar com pentes menores, mas é o mesmo conceito. Então eu vou trabalhar aqui, ó, com a quina da máquina, tirando um pouco mais desse peso, desse encontro aqui entre o bigode e a parte de baixo, tá? Isso serve para uma barba menor, que você vai usar o pente 1, pente 1,5, ou até a zero alta, né? Uma barba mais colada ao rosto. Então essa transição e esse peso aqui que você tira faz uma diferença absurda na hora de fazer a barba, tá? Na hora do resultado final, perdão. Então, vou trabalhando essa transição aqui, porque eu quero que entre mais luz nessa parte da barba, e tire um pouco mais desse peso e desse tom escuro, ok? Então, trabalhando dessa forma. Perceba que, como é uma barra falhada, eu não entro com a máquina e tiro toda. Eu vou trabalhando com a quininha, mesmo com pente 2, para que a gente possa ter um resultado melhor e consiga trabalhar essa transição de forma mais limpa. Ó, tô aqui trabalhando só em cima do peso, com bastante cautela. No dia a dia, pessoal, essa barba aqui a gente vai gastar em média ali uns 25, 30 minutos, que é o padrão aqui da barbearia, tá? Que os serviços são cada 30 minutos cabelo ou barba, e se for cabelo e barba, a gente separa uma hora na agenda para que o profissional tenha ali tempo de sobra para efetuar o serviço, tá? Vamos trabalhar aqui acabamento. Ó, forma bem leve. E agora, com a mão bem leve, eu vou trabalhar. Você pode trabalhar dessa forma aqui. Eu quero esse queixo pronunciado, então não posso tirar tanto dessa parte. E aqui eu já faço minha primeira marcação com a própria máquina de corte, porque a máquina de corte ela é mais forte que a de acabamento, normalmente. Então ela vai me dar uma base legal e depois eu vou para de acabamento. Eu vou começar esse desenho aqui no meio,
Perceba que tá um peso, né, como se fosse uma papada. Então aqui a gente pode trabalhar com ele um pouco mais fundo, mais para dentro, depende de como vocês falam. E essa base, ela vai abrindo, ela não vai reta, ela vai abrindo para que a gente tenha um rosto um pouco mais quadrado aqui. Outro ponto importante, tá? Deixa eu dar um pouco mais reto aqui. Essa parte, quando a gente vai envelhecendo, é a parte que vem uma bolsa de gordura aqui. Então, quando o rosto ele vai decaindo, essa parte é a parte que fica com bolsa de gordura. Então, normalmente, isso aqui tem mais densidade e fica mais cheio, ou sobrepõe mais. Então, tome cuidado, porque dependendo do rosto do cliente, se ele for um cara mais velho, você pode precisar dar uma diminuída mais nessa parte, para que a mandíbula se sobressaia. Então, você entra um pouquinho mais aqui, para que a mandíbula sobressaia. Óbvio que vai de rosto para rosto. Mas só uma dica legal aí, que às vezes não, eu tenho vários clientes que um lado é mais decaído que o outro, ou seja, a bolsa de gordura de um lado é maior. E tem casos que eu faço barbas que ficam tortas. Chega em casa, avise a sua mulher o porquê essa barba tá torta para ela não achar que é culpa do profissional. E eu sempre tiro foto do antes, eu faço a barba reta, tá? O padrão que a gente faz de barbearia. E aí quando eu levanto ele, um lado fica mais pesado, como se tivesse uma barriguinha. E aí eu dou aquela entradinha maior e deixo a mandíbula um pouco mais marcada. Mas quem olha de frente, vê a barba certinha. A única pessoa que vai ver ele deitado, né, com a pele extremamente esticada, é a mulher dele em casa ou a filha, e a barba ela vai estar um pouco torta. Mas eu sempre faço esse disclaimer, sempre conscientizo o cliente do porquê eu estou fazendo aquilo. Você vai fidelizar muito mais o cliente vai ficar muito mais satisfeito e você vai trazer um resultado muito melhor para ele. Então, pega essa dica aí, que nem tudo que você vê perfeitamente certinho é o que realmente vai trazer o resultado ali na hora. Às vezes uma barba torta tem um motivo e é por conta do rosto do cliente, é por conta do decaimento do rosto e existem milhões de fatores, milhões de rostos diferentes. Essa para você, essa nossa. Então vamos voltar aqui. Marcação padrão nesse caso, mas eu entrei um pouquinho aqui porque eu quero tirar um pouco mais dessa papada quando ele estiver em pé, tá? Mas mostra só a diferença desse lado, tá? Só feita a base pro outro lado. Então, temos um resultado aqui de formato já um pouco melhor. Então, a gente vai trabalhar agora o outro lado. Pro outro lado, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou utilizar o pente 2. Trabalhar aqui, ó. Perceba que eu não entro com o pente todo, eu vou sempre com a quina, que eu consigo trabalhar melhor, já que é uma barba que se eu baixar tanto, ela vai ficar falhada. Ó. Aqui eu já passo a favor você pode, né, trabalhar de uma forma um pouco melhor. Aqui com a mão bem leve, tá? Trabalhar aqui com a quina. Eu quero trazer mais luz para essa região, deixar um pouco mais claro, sem também abaixar tanto para não ficar falhado. Aí o que acontece? Lembra da conexão? Vou trabalhar aqui a conexão. Não tenha medo de clarear mais essa parte, ok? Então, vou trabalhar a conexão aqui. Então a gente tem uma conexão um pouco melhor agora. Aqui eu posso utilizar pente livre para poder trabalhar as pontinhas que eu vou visualizando. Mas cuidado, viu? Eu já errei aqui quando eu estava aprendendo, fazendo isso. E a barba do cliente, que era mais ou menos desse tamanho, saiu na zero alta. Então, quando eu vou contar essa história para vocês, vou fazer a base da lateral, sem entrar muito. E agora vou trabalhar
Com minha guia aqui, que é a central, vou fazendo pro outro lado, ok? Fiz a base. Minha base está feita. Aqui eu já consigo ter uma noção melhor. Agora eu vou trabalhar esse bigode. Bigode, normalmente a gente usa um tamanho padrão, né? Nesse caso aqui, que é o pente 1, usando a favor. Ó. Vou usar o pente 1 com a alavanca um pouco mais alta. E já aproveito e tiro também essa parte aqui, o excesso. Essa conexão aqui é extremamente importante, então eu vou com a quininha para trabalhar nessa conexão, para não ficar pesado. Aqui também é a mesma coisa. Agora eu vou utilizar maquininha de acabamento para poder fazer esse. Também não entra muito. Essa parte normalmente você pode fazer em pé também, que aí você já tem. Tira, refresca. A base feita, eu ainda vou trabalhar um pouquinho mais. Agora eu vou utilizar o pente 1,5 só no tom que a gente vai fazer a linha aqui, ó. Deixa eu virar aqui um pouquinho. Só em cima dessa linha aqui, porque na hora que eu desenhar não vai ficar duas linhas, já que eu vou deixar o mais natural possível em cima. Ó, mesma coisa do outro lado. Trabalhei aqui nessa parte. Barba é detalhe, então você vai ficar o tempo todo visualizando algo e alinhando. Tem sempre um fio para fora, tem sempre alguma coisinha que você vai visualizando. Então vamos lá. Agora eu vou passar o hidratante aqui para a gente utilizar uma toalha. Já fiz com shave algumas vezes. Você pode utilizar o hidratante aqui que vai deixar mais emoliente quando você colocar a toalha aqui. Colocar a toalha e já volto para vocês. Bom, utilizei a toalha. Agora a gente vai fazer esse desenho aqui. Começa por esse lado. Usa sempre um papelzinho ou algo do tipo para você evitar ficar limpando na sua mão na navalha, tá? Então, vou tirar o excesso de creme aqui para eu visualizar melhor. Vou fazer essa linha. Quando a barba é espaçada assim, toma muito cuidado para você não tentar deixar aquela coisa super desenhada parecendo um pagodeiro. Só que para você conseguir isso, você vai ter que ir descendo. Aí quando você vai ver, a barba do cara tá 2 dedos. Então, toma esse cuidado, né? Naturalidade vai sempre ser mais bela. Então, às vezes a gente ensina aqui a usar um lápis ou algo do tipo, só para vocês verem como fica. Mas eu sou muito mais fã desse modelo aqui, que é o modelo mais natural de barba, ok? Eu vou trabalhar esse mesmo lado aqui embaixo. Perceba que o fio tem uma parte que nasce a favor, outra nasce contra. Então, uma parte é para cima, outra parte é para baixo. Então, vou marcar aqui. Fazer essa base lateral. E agora, vou
fazer a parte, que é o contrário. Você vê que o laminar é bem suave. Puxar a contra aqui para dar um destaque. Um lado já foi. Vamos agora pro outro. Aqui agora a gente vem contra. Bigode mais natural possível. Tem um fio para cima, a gente vai tirar aqui. E agora a gente vai trabalhar com a tesoura, né? Fazendo tirando as pontinhas da barra, tá? Lembra, a ponta de barra é infinita. Então, cuidado para você não tirar demais daí. Tem sempre uma pontinha fora do lugar, mas tira sempre os cantinhos do nariz. Vou passar um óleo nela e fique com o resultado aí do antes e depois. Tenho certeza que vocês vão gostar, mas não tem muito segredo, né? A gente vai sempre trabalhar o formato ali e trabalhar de uma forma muito natural. Pelo menos o meu público gosta assim, para que a gente consiga chegar no resultado desejado. Beleza? Se você gostou, deixa seu like aí, se inscreve no canal e manda para seus amigos que estão iniciando na profissão. O modelo já dormiu, então tá tudo certo. Vamos nessa.